Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 6. Marcos 6. A expansão do reino de Deus. Em Marcos 6, vemos Jesus visitar sua cidade natal, Nazaré, e não ser bem recebido pelos seus, um povo incrédulo e que o desprezava. Jesus então entende que precisa pregar nas cidades vizinhas e envia os 12 para irem, de 2 em 2, curando e expulsando demônios, orientando que, onde não fossem bem recebidos, que sacudissem o pó de suas sandálias e fossem adiante. João acaba sendo morto por Herodes, obedecendo um pedido de sua esposa imoral, Herodias, pelo ódio que sentia pelo Batista. Jesus e seus discípulos se retiram para um lugar deserto, alimentam uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes e mais uma vez, Jesus acalma uma tempestade, antes de curar muitas pessoas em Genezaré. Contexto histórico. Jesus acabara de realizar milagres em Gadara e em Cafarnaum. Seus discípulos estão maravilhados e temerosos com o homem que ordena e a natureza, demônios e doenças obedecem. Os muitos sinais fazem a fama de Jesus se espalhar e chegar até os ouvidos de Herodes Antipas, que acha que Jesus é João, o Batista, ressuscitado. Jesus é confundido com Elias e também com um dos profetas. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Marcos 6. Versículos 1 ao 18. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E ele chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto. Mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos que eram enfermos, e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João, o Batista, foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: este é Elias. E outros diziam: este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: este é João, a quem eu decapitei, ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João, e o confinou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Felipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Versículo 1. Jesus em sua terra natal, Nazaré.
A terra natal de Jesus era Nazaré, ver nota em Marcos 1 versos 9 ao 11. Versículo 2. Sinagoga, lugar de hipocrisia. As palavras, começou a ensinar, indicam que Jesus foi convidado a isso. Diferentemente de Lucas 4 versos 16 ao 21, Marcos não foca o conteúdo do ensinamento de Jesus. Jesus ensinava, Marcos 1 versos 21 e 22, e fazia milagres com frequência nas sinagogas da Galileia. Depois de ser rejeitado em Nazaré, não há mais registro de Jesus entrando em sinagogas. As sinagogas só são citadas novamente em Marcos como lugares de hipocrisia e perseguição, Marcos 12 verso 39. Assim como em Cafarnaum, os homens de Nazaré se admiravam pelo ensino de Jesus. Versículo 3. A família de Jesus. Este é o único versículo do Novo Testamento em que Jesus é chamado de carpinteiro. O paralelo em Mateus 13 verso 55 leia-se: não é este o filho do carpinteiro? Lucas 4 verso 22 tem: não é este o filho de José? Um carpinteiro, no grego, tecton, era um artesão em madeira e pedra. Filho de Maria, pode indicar que José tinha morrido. Não há menção dele no verso 4 nem em outras partes de Marcos, mas ver João 6 verso 42. Esta é a única vez que a mãe de Jesus é nomeada em Marcos. Tiago, irmão de Jesus, posteriormente se tornou líder da igreja em Jerusalém e foi morto sob ordens do sumo sacerdote em 62 d.C. Ele foi o autor do livro de Tiago. Provavelmente Judas foi o autor do livro de Judas. José e Simão não são citados novamente no Novo Testamento, mas ver João 2 verso 12. As irmãs de Jesus não são nomeadas, mas o plural indica que havia mais que uma. Versículo 4. Profeta sem honra. Jesus usa este provérbio falando de si mesmo em outros trechos. João 4 verso 44. Na versão de Marcos, paralelos em Mateus 13 verso 57, Jesus citou 3 lugares em que um profeta é desonrado: na sua própria terra, entre os seus próprios parentes, referindo-se a Marcos 3 versos 20 e 21, e na sua própria casa. Versículo 5. Os nazarenos o desprezam. Marcos não considera, e ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. Não é uma afirmação de limitações no poder de Jesus, e sim o fato em si: ele não fez. Mateus 13 verso 58. O motivo era a descrença do povo. Antes eles estavam admirados com Jesus. Verso 2. Em uma inversão irônica, Marcos é o único a concluir a narrativa com Jesus admirado com eles. O que o surpreendeu foi a falta de fé deles. O povo de Nazaré não se referiu a Jesus pelo nome, mas somente como este, um sinal de desprezo. Versículo 6. Jesus decide sair de Nazaré. Esta é a terceira vez que Jesus percorreu a Galileia pregando. Marcos 1 verso 14. Versículo 7. Os 12, enviados de 2 em 2. Chamou a si os 12, recorda Marcos 3 verso 13, enviá-los, e poder sobre os espíritos imundos. Marcos 3 verso 15. De 2 em 2, reflete o bom senso. Eclesiastes 4 versos 9 e 10, e era o costume de Jesus. Marcos 11 verso 1, seguido pela igreja primitiva. Atos 8 verso 14. Este costume garantiu companheirismo e apoio mútuo, cumprindo também a exigência do Antigo Testamento de 2 testemunhas. Deuteronômio 17 verso 6. Os 12 são chamados de apóstolos após retornarem. Marcos 6 verso 30. Versículos 8 e 9. Os mandamentos dos discípulos. Segundo Marcos, os discípulos deviam levar um cajado, cinto, sandálias e túnicas.
Estes foram os mesmos itens que Deus disse para os israelitas levarem na saída do Egito, Êxodo 12 verso 11. Os relatos de Mateus e Lucas proibiram o bordão, Mateus 10 verso 10, e em Mateus também proibiu sandálias, Mateus 10, verso 10, Lucas 10 verso 4. Conforme Marcos, eles não deviam levar nem alforje, nem pão, nem dinheiro nem 2 túnicas. Versículos 10 e 11. Como deveriam agir? Os discípulos deviam ficar na mesma casa até deixarem a cidade, e não buscar um alojamento melhor. Se não fossem bem recebidos, tinham que sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Jesus reformula esta declaração ao enviar os 70. Mais tarde isto se tornou um hábito dos missionários primitivos. Atos 13 verso 51. Em testemunho contra eles pode ser traduzido por como testemunho para eles, significando um chamado ao arrependimento, Marcos 13 verso 9. Versículos 12 e 13. Se arrependam. Que se arrependessem, era o conteúdo de sua pregação ao povo, à maneira das mensagens de João Batista, Marcos 1 verso 4, e Jesus, Marcos 1 verso 15. O ministério dos 12 se resumiu à pregação e ensino, Marcos 6 verso 30, exorcismo e cura. Ungir doentes com óleo de oliva só é mencionado aqui, e numa parábola em Tiago 5 verso 14. Versículos 14 e 15. Herodes tem conhecimento de Jesus. A história de Herodes Antipas, Herodias e João é semelhante à de Acabe, Jezabel e Elias em 1 Reis 21. Na verdade, o nome de Elias está intimamente ligado a esta história. O rei Herodes era Herodes Antipas, nascido em 20 a.C., filho de Herodes, o Grande. Ele governou a Galiléia e a Pérea de 4 a.C. a 39 d.C. Jesus foi propagado amplamente por causa de suas viagens e pregação e pela missão dos 12. As 3 opiniões acerca da identidade de Jesus, que ele era João, o Batista, Elias ou um dos profetas, são repetidas em Marcos 8 verso 28 como repercussão da opinião popular. Versículos 16 e 17. Herodes e seu casamento imoral. A ideia de Jesus ser João Batista ressurreto levou Herodes a refletir temerosamente no homem que decapitara. João foi preso por causa de Herodias. Antes, Herodias era casada com o meio-irmão de Herodes, Herodes Filipe, e teve uma filha com ele, chamada Salomé. Herodes Antipas convenceu Herodias a deixar Filipe casar-se com ele. Para abrir caminho, Herodes Antipas teve que se divorciar de sua própria esposa. Versículo 18. João, o Batista, confrontava Herodes. Várias vezes João Batista afirmou que este casamento não era lícito, Levíticos 18 verso 16. Versículos 19 ao 36. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele, e queria matá-lo, mas ela não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E, chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, altos capitães, e chefes da Galiléia, e entrando a filha de Herodias, e dançando, e agradando a Herodes, e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E, saindo ela, disse à sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei, e pediu, dizendo: Eu quero que tu me deis em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia,
por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco, e ordenou que a cabeça dele fosse trazida, e ele foi, e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato, e entregou à donzela, e a donzela a deu à sua mãe. E, quando seus discípulos ouviram isso, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram no sepulcro. E os apóstolos reuniram-se com Jesus, e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram, e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os, para que possam ir nas regiões ao redor, e às aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Versículos 19 e 20. O desejo de Herodias e o temor de Herodes. Estes versículos contrastam as opiniões de Herodias e Herodes Antipas acerca de João Batista. Herodias tinha uma desavença contra ele, e queria matá-lo, e procurava uma maneira de conseguir isso, todos os verbos no pretérito imperfeito. Antipas, por sua vez, temia João, considerando-o um homem justo e santo. Versículo 21. A oportunidade. Ironicamente, o aniversário do ímpio Herodes tornou-se o dia da morte do justo João. Versículo 22. A dança da filha de Herodias. Marcos não cita o nome de Salomé, mas o historiador judeu, Joséfo, sim. Filha, versos 22 e 28, é a mesma palavra que Jesus usou para a menina de 12 anos em Marcos 5 verso 41. Dançando e agradando, não necessariamente envolvem sensualidade, no relato de Marcos, embora seja possível. Versículo 23. O juramento de Herodes. O juramento de Herodes lembra as palavras do rei Assuero a Ester, Ester 5 verso 3. Como Antipas era apenas um vassalo de Roma, a promessa representava uma hipérbole, não uma promessa literal. 1 Reis 13 verso 8. Versículos 24 e 25. O pedido de Herodias. A partir deste ponto, a história caminha rapidamente para a conclusão. Perceba as duas referências, imediatamente, versos 25 e 27, e as palavras, veio apressadamente mesmo no verso 25. Salomé era um fantoche nas mãos de sua mãe. Ao buscar atender o desejo de sua mãe, ela literalmente disse ao rei: Eu quero que tu me deis em um prato a cabeça de João, o Batista. Versículos 26 ao 28. A tristeza de Herodes e a morte de João. Herodes entristeceu-se. A única vez que Marcos usou esta palavra além daqui foi ao falar de Jesus no jardim do Getsêmani, Marcos 14 verso 33. Versículos 29 ao 31. Jesus tem conhecimento da morte de seu primo. Marcos só se referiu aos 12 como os apóstolos aqui em Marcos 3 verso 14, quando foram escolhidos. A Jesus, contaram-te todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado se refere à missão dos versos 7 ao 13. Um lugar deserto, lembra Marcos 1 versos 3 ao 5 e cria o cenário ideal para o milagre que recorda a provisão de pão no deserto.
Não tinham tempo nem para comer. Lembra Marcos 3 verso 20 prepara o caminho para a história que segue. Versículo 32. Viagem para um lugar deserto. Marcos não disse onde era o lugar deserto. Lucas 9 verso 10. Em Marcos, esta foi a terceira viagem de Jesus em um barco. Versículos 33 e 34. As ovelhas sem pastoreio. A palavra, compaixão, entranhas, se refere aos órgãos intestinais, que se pensava serem o centro das emoções. Esta palavra só é usada por Jesus no Novo Testamento, ver nota em Marcos 1 versos 40 ao 45. Jesus viu o povo sem liderança e necessitado, como ovelhas que não têm pastor. Cumprindo Isaías 40 verso 11, Jesus cuidou de seu rebanho. Parte 2, Marcos 6 versos 35 ao 44. A alimentação dos quase 5.000 homens, verso 44, é o único milagre registrado pelos 4 evangelhos, Mateus 14 versos 13 ao 21, João 6 versos 1 ao 15. Versículos 35 e 36. O povo seguia Jesus. As palavras, este lugar é deserto, marcam a terceira menção de quão afastado era o lugar, versos 31, 32 e 35. Depois de sinalizar que o dia está muito adiantado, os discípulos pedem para que Jesus mande o povo embora. Versículos 37 ao 56. Ele respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E, quando eles souberam, disseram, 5, e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E, tomando ele 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços, e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram. Porque todos o viram, e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos além da medida. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E, eles passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e atracaram na praia. E, quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram. E, correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E, onde quer que ele entrava, em aldeias, ou cidade, ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas, e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Versículo 37. Jesus ordena que os discípulos alimentem a multidão. Jesus responde com outra ordem, enfatizando vós.
200 denários seria aproximadamente o salário de um ano de trabalho. Obviamente, os discípulos não tinham tal quantia, já que tinham acabado de voltar de uma missão na qual não levaram pão nem dinheiro. Verso 8. Alimentar essa gente toda era um grande desafio. Compare com a situação de Moisés no deserto em Êxodo 16 versos 1 ao 35, Números 11 verso 13 e Eliseu em 2 Reis 4 versos 42 ao 44. Versículo 38. 5 pães e 2 peixes. Os discípulos só viram aquilo que faltava, mas Jesus se focou naquilo que possuíam, 5 pães e 2 peixes. Provavelmente os pães eram biscoitos de cevada pequenos, redondos e chatos, e os peixes, secos. Versículos 39 e 40. Ele ordena que o povo se assente. Assentar literalmente é reclinar-se, a posição tradicional das refeições. Mateus 14 verso 19. E João 6 verso 10. Mencionam a grama onde as pessoas sentaram, mas somente Marcos fala que ela era verde, indicando a primavera. Versículo 41. Jesus dá graças pelos alimentos. Olhar para o céu era uma posição piedosa de oração, Marcos 7 verso 34. Os evangelistas não registram a oração de Jesus, mas a tradicional bênção judaica para o pão teria sido adequada. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que produziu o pão da terra. Versículo 42. Um milagre farto. A palavra, se fartaram, é usada para a engorda de animais. Portanto, Jesus proveu abundância, não apenas sustento. Versículo 43. A sobeja do milagre. Os 12 cestos equivalem ao número dos apóstolos e das tribos de Israel. A palavra para cestos denota recipientes largos e pesados. Versículo 44. Os números do milagre. Cerca de 5.000 homens foram alimentados. A palavra de Marcos, no grego, homens, é específica. Mateus acrescentou, além de mulheres e crianças, Mateus 14 verso 21, o que indica que bem mais que 5.000 pessoas foram alimentadas. Versículo 45. A ida para Betsaida. A palavra, imediatamente, é característica do estilo de Marcos. Ver nota em Marcos 1 versos 9 ao 11. Obrigou, para é um verbo forte com o sentido de compeliu. Marcos não disse por que Jesus apressou a partida de seus discípulos, mas João 6 versos 14 e 15 mostra que o povo queria fazê-lo rei. Versículo 46. Jesus se retira para orar. Tendo-os despedido, se refere aos discípulos. Pela segunda vez em Marcos, Jesus vai orar sozinho. Versículos 47 e 48. Jesus anda sobre as águas. As expressões, fatigados a remar, literal, afligidos, e, o vento lhes era contrário, não retratam a mesma situação de Marcos 4 versos 35 ao 41, em que Jesus acalmou o vento e o mar. Perto da quarta vigília da noite, reflete o método romano de dividir a noite em 4 vigílias. A quarta era das 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Andando sobre o mar, deve ser entendido literalmente, e é paralelo a em terra, verso 47. Versículo 49. É um fantasma? Os discípulos pensaram que Jesus era um espírito, no grego, fantasma, que expressa a ideia de ilusão. Versículo 50. Jesus os tranquiliza. Jesus tranquiliza os discípulos com 2 ordens: tende bom ânimo e não tenhas medo. As palavras, sou eu, literalmente são eu sou, conforme no grego, ego eimi, o nome de Deus em Êxodo 3 verso 14,
Isaías 41 verso 4. Jesus fez algo que só Deus poderia fazer e usou o nome do Senhor para identificar a si mesmo. Versículo 51. O vento cessa com Jesus no barco. Em Marcos 4 versos 35 ao 41, o vento cessou quando Jesus ordenou que parasse. Nesta passagem, ele parou quando Jesus subiu para junto deles no barco. Atonitos, era a reação costumeira ao poder de Jesus. Marcos 1 verso 22. Versículo 52. A dureza de coração dos discípulos. Marcos diagnosticou dois problemas. Os discípulos não tinham considerado e o seu coração estava endurecido. Corações endurecidos, frase que se entende como insensibilidade espiritual, caracterizavam os fariseus da sinagoga de Cafarnaum. Marcos 3 verso 5. Parte 3, Marcos 6 versos 53 ao 56. Este é o terceiro resumo do ministério de Jesus em Marcos. Marcos 1 versos 35 ao 39. Verso 53. Jesus em Genezaré. Genezaré era uma planície fértil na costa oeste do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Tiberíades. Verso 54. Eles o conheceram. Imediatamente, o conheceram ao Senhor Jesus. Isso contrasta com os discípulos, que falharam em reconhecê-lo. Verso 49. Verso 55. Os enfermos eram trazidos. Os leitos, catres, nos quais os enfermos eram carregados são do mesmo tipo usado pelo paralítico. Verso 56. Todos eram curados por Jesus. Aldeias, cidade e campos totalizam a região da Galileia. Nas ruas, no grego, gorg, eram os centros mais ativos da vida local. A afirmação de que os enfermos pediam-lhe a Jesus que os curasse lembra o leproso, Marcos 1 verso 40, o endemoniado, Marcos 5 verso 10, e o dirigente da sinagoga, visto que se usa a mesma palavra. Seu desejo de poderem tocar somente na orla da sua roupa lembra o desejo da mulher hemorrágica antes de receber a cura. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 6. O poder da fé. Jesus ensinou seus discípulos sobre a importância da fé e como ela pode realizar milagres. Ele realizou muitas curas e até mesmo alimentou uma multidão com poucos pães e peixes, demonstrando que a fé pode superar as circunstâncias aparentemente impossíveis. Marcos 6 versos 30 ao 44. A necessidade de descanso e recuperação. Jesus convidou seus discípulos a irem a um lugar tranquilo para descansar, mostrando a importância do equilíbrio entre o trabalho e o descanso. É vital cuidar do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Marcos 6 versos 30 ao 32. A importância da obediência. João Batista enfrentou a prisão e a morte por sua fidelidade em pregar a mensagem de arrependimento. Sua coragem e compromisso nos lembram da importância de obedecer a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição. Marcos 6 versos 17 ao 29. Receptividade ao ensino de Jesus. Jesus ensinou em muitas ocasiões, mas nem todos estavam dispostos a aceitar suas palavras. Ele foi rejeitado em sua própria cidade, mostrando que a receptividade ao ensino de Jesus requer humildade e abertura de coração. Marcos 6 versos 1 ao 6. A empatia de Jesus. Mesmo quando buscava tempo de descanso, Jesus teve compaixão das multidões que o seguiram e ministrou a elas. Sua empatia nos lembra da importância de cuidar das necessidades dos outros e estar disposto a sacrificar nosso próprio conforto em prol do bem-estar dos outros. Marcos 6 versos 34 ao 44. Conclusão. Jesus continuava a maravilhar as multidões e a irritar os religiosos com a sua nova doutrina, com suas obras de poder e de amor.
elevando sua fama entre as autoridades, como Herodes Antipas. Todos os seus feitos demonstram um reino de amor e justiça, onde os necessitados são satisfeitos e recebidos como filhos diante de Deus. O envio dos 12 declara que essa era uma obra compartilhada, ou seja, seria feita por muitos, todos os quais Jesus chamaria no seu devido tempo. A morte de João é um prelúdio do que aconteceria com os discípulos de Jesus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.